Alô, nação rubro-negra em todo o Brasil. Vamos falar um pouquinho a respeito do jogo Internacional e Flamengo. Jogo válido pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro, que vai acontecer neste domingo às 18h15 no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre. Jogo importantíssimo para ambas as duas equipes. O Flamengo entra em campo podendo assumir pela primeira vez esse ano, no Campeonato Brasileiro desse ano, o Flamengo pode assumir a liderança do Campeonato Brasileiro. Então a partida é muito importante para o Flamengo que vem com vários desfalques, né? Eu estava contando hoje e realmente o Flamengo vem com 7 desfalques, né? Entre titulares e reservas, jogadores que vêm sendo utilizados pelo técnico Domenech Torrent, mas ainda assim o Flamengo vai com certeza entrar em campo para tentar a vitória e assim a liderança do campeonato pela primeira vez esse ano. Antes de continuar esse vídeo, eu peço mais uma vez a você que é inscrito no meu canal, que não é inscrito no meu canal, que se inscreva no meu canal, dá aquele like porque isso me ajuda bastante. E também ative o sininho de notificação, porque toda vez que tiver vídeo novo no canal, você recebe notificação de que há vídeo novo falando de Flamengo no canal. E sempre vai estar recebendo aí, né, os materiais do Flamengo. Falando do jogo, vamos falar um pouquinho quanto ao esquema tático utilizado pelas equipes. O Internacional costuma jogar da seguinte forma: 4-1-3-1, geralmente é o esquema que o Internacional costuma utilizar. São 4 na linha de zaga, os 2 laterais e os 2 zagueiros. Eles jogam bem, muito próximos ali, né, formando uma linha de 4 entre os 2 laterais e também os 2 zagueiros. Geralmente eles colocam um volante ali um pouquinho à frente, né, meio que fazendo a cobertura dos zagueiros e também para poder sair para o jogo, liberando assim os outros 3 jogadores como se fossem 3 volantes ou 3 meias no futebol moderno, né? Mas eles jogam dessa forma. E geralmente um atacante, né? Ou um meia atacante no caso, né? Que é o Thiago Galhardo, jogando ali à frente, sendo a válvula de escape para os ataques e até mesmo os contra-ataques do Internacional. E eu acredito que eles vão entrar jogando dessa forma hoje contra o Flamengo, principalmente porque dessa forma eles conseguem ter uma marcação mais forte no meio campo, já que o Eduardo Cudê sabe que a equipe do Flamengo, o principal, né, o de mais forte que o Flamengo tem, é exatamente a força e o poder do seu meio campo. Então acredito que ele vai tentar bloquear a equipe do Flamengo dessa forma, né? Vai tentar fazer uma marcação muito forte no meio campo, tentando ganhar o meio campo, para assim conseguir neutralizar a eficácia, né, a eficiência do Flamengo no meio campo. Uma outra coisa que o Inter faz, e muito bem, é muito bem treinado, é na bola aérea. Por isso eu acredito que a equipe do Flamengo contra o Internacional hoje deve vir com Everton Ribeiro e o Léo Pereira, né, na zaga ali, para poder tentar bloquear as bolas aéreas. Acredito que o William Arão, né, que é muito bom na jogada aérea, deve vir como titular hoje na equipe do Flamengo, para que o Flamengo possa estar um pouco mais forte defensivamente na bola aérea. Falando do Flamengo, acredito que o Flamengo deve vir com a sua possível melhor formação entre jogadores que estão à disposição da equipe do Flamengo. Acredito que a dupla de zaga vai ser Léo Pereira e o Gustavo Henrique, né? Ou Natan e Gustavo Henrique vão tentar formar ali as torres gêmeas no Flamengo, né? Uma dupla de zaga alta, mais o apoio ali do Ilharão, para que o Flamengo defensivamente esteja melhor
E ofensivamente a gente já conhece a força de ataque do Flamengo, né? Sabemos que o Flamengo deve ir para cima do Internacional, mesmo jogando em Porto Alegre. Eu acredito que o Flamengo não vai jogar muito defensivo, não. Acredito que vai tomar as precauções necessárias para tentar neutralizar as jogadas mais fortes do Internacional. Mas o principal que o Flamengo deve tentar nessa noite de domingo, né, já que o jogo vai ser às 18h15, eu acredito que o Flamengo deve sair para cima do Internacional, sim. Lembrando sempre que uma outra preocupação do Flamengo, né, deve ser as subidas do Isla. Então, se vier o Natan como ali fazendo a dupla de zaga, seria uma boa, porque ele é bem veloz, é bem rápido para fazer coberturas. Se mostrou ser um jogador muito eficiente, né, para fazer as coberturas. Então, já que o Thiago Galhardo gosta muito de cair nas costas da zaga para conseguir aí fazer os seus gols, ele que vem sendo o artilheiro do campeonato, realmente um jogador muito efetivo, né, e que encaixou como luva no esquema do Eduardo Cudê. Então deve-se tomar essas precauções. Já com relação ao Internacional, os principais cuidados que o Internacional deve tomar contra a equipe do Flamengo são nas viradas, né, de bola de um lado para o outro do campo, principalmente quando o Flamengo joga em contra-ataque. Eles costumam fazer viradas de bola pegando a defesa adversária despreparada, né, tentando aí a desatenção da defesa adversária nessas viradas de bola, pegando alguém entrando nas costas da zaga de seus adversários. O Internacional deve estar se preparando muito bem, vendo muitos vídeos, né, de como tem jogado a equipe do Flamengo para tentar neutralizar essa que tem sido uma das principais jogadas da equipe do Flamengo. O Elton, um amigo que eu tenho, né, ele é São Paulino, ele até brincou que o Flamengo ia empatar com o Inter hoje, que o Atlético Mineiro ia perder ontem, né? O Atlético Mineiro empatou, mas ele brincava que eles iam perder e o São Paulo ia ganhar, né? Ele é São Paulino, eu até brinquei com ele que ele é um sonhador, mas ele dizia exatamente da dificuldade que é o Campeonato Brasileiro, que a equipe do São Paulo, que vem atrás ainda, apesar de ter um elenco considerado bom, né, no Campeonato Brasileiro, ainda não deslanchou. E ele estava brincando que o São Paulo ia deslanchar e passar todo mundo e ser campeão. Na possibilidade de ser campeão, não acredito. Vejo a equipe do São Paulo como uma das equipes que tem realmente um bom time, não tem um elenco tão vasto a nível de Flamengo Internacional, mas tem um time muito bom realmente, e pode trazer alguma dificuldade no segundo turno se esse time engrenar realmente e vier a apresentar um grande futebol no segundo turno do Campeonato Brasileiro. Mas falando aí do tropeço do Atlético Mineiro, era um tropeço de certa forma esperado, né? Não que o Atlético Mineiro viesse jogando tão mal, mas quando eles pegam times que preparam um ferrolho lá atrás, uma marcação muito forte, né, que trancam todos os cadeados lá atrás, que não propõe sequer o contra-ataque, não tenta, né? Tenta só em bola parada, como foi ontem a equipe do Sport jogando contra o Atlético Mineiro. Eles têm tido dificuldades realmente. Tiveram algumas dificuldades exatamente contra equipes que estão na parte inferior da tabela de classificação, na parte de baixo da tabela, porque são equipes que jogam, geralmente quando jogam contra aqueles que são os grandes favoritos, essas equipes vêm fechadinho, jogando atrás, tentando explorar um ou outro contra-ataque e principalmente a bola parada. Então, realmente, eu parabenizo o Elton pela opinião, foi uma opinião muito contundente, muito assertiva, né? O Atlético Mineiro realmente teve muita dificuldade no dia de ontem contra a equipe do Sport, empatando em 0-0, e o que vai trazer realmente para o jogo de hoje, Inter e Flamengo, vai trazer uma disposição muito grande por parte dessas duas equipes em vencer o jogo, porque quem venceu o jogo torna-se líder isolado do Campeonato Brasileiro. E no próximo domingo, aí teremos, né, aquele jogão Flamengo e São Paulo, um jogo muito importante para as pretensões de ambas as equipes, né? O São Paulo
que vai estar tentando tirar ponto do líder e tentando encostar cada vez mais nos líderes. O Flamengo continuando a sua saga aí de tentar a liderança do campeonato e depois tentar se isolar na liderança, como fez o ano passado, né, quando disparou na pontuação no segundo turno e ninguém pegou mais. Mas falando desse campeonato brasileiro, é um campeonato muito difícil realmente. Todas as equipes são difíceis, mesmo as equipes que estão na zona de rebaixamento. Mas o que se espera realmente de Flamengo, Internacional, Atlético Mineiro, São Paulo, até mesmo a equipe do Palmeiras, que ainda não embalou na competição, mas o que se espera é que essas equipes continuem brigando ali na parte de cima da tabela, né? Flamengo, principalmente Flamengo e Internacional, brigando aí pela liderança do Campeonato Brasileiro. Eu realmente não dispensaria a equipe do Atlético Mineiro, até porque o Atlético Mineiro sempre tem semana cheia para trabalhar, visando sempre os jogos do Campeonato Brasileiro, já que o Atlético Mineiro não está participando de outras competições, foi eliminado das competições que disputava, restando a ele somente o Campeonato Brasileiro. Então a equipe do Atlético Mineiro leva todo o seu foco nessa competição e eu acredito que ainda vai continuar dando realmente muito trabalho no Campeonato Brasileiro. Acredito que vai pontuar bem no segundo turno também. Então, Internacional e Flamengo, que estão à frente aí na tabela de classificação, tem que continuar pontuando muito bem, tem que continuar com um aproveitamento muito alto se quiserem realmente ser campeão brasileiro. Favoritismo para o jogo de hoje, eu acredito que o Flamengo leva um leve favoritismo, já que tem um elenco melhor, que vem apresentando um grande futebol, né? E então eu acredito que se alguém levar favoritismo, o Flamengo leva um leve favoritismo. Isso não é certeza de vitória, já que o Inter tem um time muito bem acertado, né? Muito bem arrumado pelo Eduardo Cudê. Mas como rubro-negro, como flamenguista, eu acredito realmente, torço muito para que o Flamengo mais uma vez faça uma grande partida, como já fez no domingo passado contra a equipe do Corinthians, que apesar de estar brigando na parte de baixo da tabela, a equipe do Corinthians costumava tomar poucos gols. A exceção foi realmente a equipe do Flamengo, que meteu 5, né? Venceu por 5-1, mas no geral a equipe do Corinthians costuma ter uma defesa bastante sólida, e não vinha tomando muitos gols não. O problema do Corinthians eram as derrotas ali por 1-0, 2-1, né? E muitos empates. É uma equipe que empata muito. Da mesma forma o Palmeiras, quando joga lá em São Paulo, o Flamengo foi, como todos sabem, foi todo desfalcado lá e ainda assim arrancou o empate. Mas o que eu quero dizer com isso? Que é um campeonato muito difícil, tem muitas peculiaridades, muitas dificuldades, e realmente as equipes que disputam o Campeonato Brasileiro dão muito trabalho. Uma outra coisa que eu gostaria de salientar com vocês é dos calouros no Campeonato Brasileiro, jogadores que sobem das categorias de base. Sempre é um campeonato que revela muitos grandes nomes, e principalmente no segundo turno do campeonato desponta-se muitos bons jogadores. O ano passado, por exemplo, a própria equipe do Flamengo tem o Michael, que foi revelação do Campeonato Brasileiro ano passado, jogando pelo Goiás, né? Fez um grande, principalmente segundo turno de Campeonato Brasileiro, o que foi realmente preponderante para que a equipe do Goiás não caísse para a segunda divisão ano passado. O Michael resolveu muitos jogos para a equipe do Goiás. Agora vejam só o que é o futebol. O Michael, que foi destaque do Goiás no ano passado, que muitos jogos ele carregou o Goiás nas costas, dando a vitória. A equipe do Goiás esse ano não consegue, né, fazer uma boa sequência no Flamengo, porque o Flamengo joga num esquema um pouco diferente. O Goiás, realmente, a válvula de escape do Goiás era o Michael. O Goiás jogava fechadinho, tentando sempre o contra-ataque, e tentava o Michael para resolver, né, todos os seus problemas, resolver seus jogos através do contra-ataque, usando assim o Michael lá na frente para resolver a maioria de seus jogos. Já o Flamengo é uma equipe mais técnica e tática, uma equipe que joga um futebol mais coletivo. Então, o jogador
como o Michael, que já não joga mais em contra-ataque, mas o Flamengo propõe o jogo, ele tem mais dificuldades, porque ele vai geralmente encontrar a defesa já montada, né? É o Flamengo que propõe o jogo, então a defesa está sempre lá montadinha, e é o adversário que está sempre esperando o erro do Flamengo para jogar em contra-ataque. Quando é assim, o Michael tem muito mais dificuldade, tanto que esse ano ele não tem conseguido realmente ter uma sequência de grandes jogos. Mas, falando do jogo de hoje, com relação a placar e a resultado, eu acredito que vai ser um jogo bastante difícil. Pode haver um placar elástico para um lado ou para o outro? Acredito que sim, principalmente como flamenguista que sou, acreditando no Flamengo, pode ser que o Inter, tomando o primeiro gol, se abra, e assim o Flamengo poderia aplicar aí 3-1, 3-0, 4-1, 4-0, não sei. Não acredito tanto nessa possibilidade, eu acredito sim numa vitória do Flamengo, tenho muita confiança que isso vai acontecer, mas o resultado mais provável, né, jogando lá no Beira-Rio, o Internacional, é conseguir um empate contra o Flamengo, ou se perder por um placar bastante apertado, até porque o Inter é realmente também uma grande equipe, muito equilibrada, uma equipe que realmente tem apresentado um comportamento tanto na parte defensiva quanto ofensiva, é um comportamento muito bom, é uma equipe que realmente é muito equilibrada. Então, o Flamengo terá realmente as suas dificuldades no jogo de hoje à tarde, às 18h15, jogando no estádio do Beira-Rio. Eu recebi muitas mensagens, né? Quer dizer, muitas não, porque eu não tenho muitos amigos colorados, já que eu moro no Paraná, né? E aqui na região de Maringá, eu não tenho muitos, mas tenho alguns amigos colorados. Alguns deles disseram que realmente vai ser um jogo muito difícil e que eles acreditam que quem vencer vai vencer por uma diferença pequena. Então, a maioria está pensando como eu, né? Estão pensando que será um jogo de bastante dificuldade. Um abração para o gaúcho que trabalha no Ceasa Maringá, os dois amigos, né? Eu conversava com ele a respeito desse jogo e a gente falava exatamente do equilíbrio que há nesses confrontos, né? Flamengo e Internacional. Lembrando sempre que em algumas competições, tanto o Flamengo quanto o Internacional, quando chegaram a títulos, tiveram dificuldades contra o adversário, Flamengo contra o Internacional e o Internacional contra o Flamengo. Então, e em alguns momentos até foram ajudados por placar da outra equipe, né, por resultados da outra equipe. Um exemplo disso foi quando o Grêmio perdeu para o Flamengo de 2-1 e o próprio Internacional também, né, empatou um jogo lá contra a equipe do Palmeiras. O Palmeiras precisava, naquela ocasião, o Palmeiras precisava vencer o jogo e torcer por um tropeço do Flamengo para vencer. No entanto, ambos fizeram o contrário. O Flamengo venceu o seu jogo, o Inter foi lá e empatou e o Flamengo foi campeão. Então, tem acontecido dessa forma nos últimos anos. Isso foi lá em 2009, né? Mas é realmente um confronto muito equilibrado. Então, o que eu gostaria de dizer nessa live de pré-jogo de hoje, no geralzão, a respeito das dificuldades que iremos enfrentar isso. Falando um pouquinho da parte tática do jogo, eu acredito que o Flamengo no jogo de hoje deve sair com o Gerson jogando na esquerda. Uma coisa algo que o Flamengo não vinha fazendo, né? Eu acredito que o Everton Ribeiro vai sair jogando aberto pela direita, o Vitinho no meio, né? E o Gerson pela esquerda. Eu acredito que vai ser essa novidade no esquema tático do Flamengo hoje, já que o Vitinho, nos últimos 2 jogos que ele fez com a camisa do Flamengo, jogando pelo meio, né, jogando na posição original dele, quando ele iniciou exatamente pelo Internacional, quando ele jogou lá no Internacional no começo da carreira, ele jogava nessa posição, jogava dessa forma, e realmente foi um jogador brilhante, jogando dessa forma, taticamente dessa forma, sempre foi um jogador muito efetivo, e ele não tinha jogado dessa forma ainda pela equipe do Flamengo, né, nem
com o Abel Braga, nem com o Jorge Jesus. Acho que, se eu não salvo engano, jogou uma vez só, dessa forma, pela equipe do Jorge Jesus. E agora ele está tendo a oportunidade de jogar na sua posição de origem e está vindo muito bem. Vem de 2 jogos que ele jogou muito bem, fazendo gols e tal. Então, eu acredito que o Domenech Torrent, na noite de hoje, vai manter o Vitinho, né, na sua posição original, que é a posição que ele tem se destacado e jogado melhor. Mais uma vez eu quero agradecer a todos os amigos aí, né, que têm assistido meus vídeos, têm dado aquela força. Mais uma vez eu quero dar o meu abraço fraternal a todos os amigos. Um abraço ao Jarilson, né, nosso amigo lá do Ceasa também, que sempre acompanha os vídeos do canal. Aquele abraço, o Gabriel Fruta Silva, o Henrique, enfim, a toda a galera, ao Rafa, ao Totti, todos os amigos aí ligadinho no canal. Um abraço a todos. Desejar também aos meus amigos cartoleiros aí, né, sorte na sua escalação do Cartola, que vocês façam uma boa pontuação. Um abraço e até o próximo vídeo. Mais uma vez lembrando a você que me dê aquela força, se inscreva no meu canal e dê aquele like, porque isso me ajuda bastante. Um abraço a todos e até o próximo vídeo.